Durante quase toda a sua vida, o seu corpo trabalha em silêncio para manter você vivo. Trilhões de células cooperam, se comunicam, se sacrificam e se renovam todos os dias sem que você perceba. Existe um sistema inteiro dedicado exclusivamente a te proteger de ameaças externas, bactérias, vírus, parasitas, toxinas. Ele é rápido, inteligente, adaptável e, na maioria das vezes, extremamente eficiente. Mas existe um detalhe perturbador que quase ninguém gosta de encarar. Esse mesmo sistema, criado para salvar você, pode se tornar o seu maior inimigo. E quando isso acontece, não há fuga possível, porque o ataque vem de dentro. Tudo começa de forma discreta. Não há dor imediata, não há um sinal claro de alerta. Pode ser apenas um cansaço estranho, uma inflamação que demora mais do que o normal para passar, uma febre que surge sem explicação óbvia. O corpo reage como sempre reagiu. Ele identifica algo que considera uma ameaça e ativa seus mecanismos de defesa. Até aqui, tudo parece normal. O problema é que, às vezes, o corpo erra. E quando ele erra, o erro não é pequeno, é sistêmico. O sistema imunológico não enxerga o mundo como você enxerga. Ele não tem olhos, não tem consciência, não tem intenção. Ele funciona à base de sinais químicos, reconhecimento de padrões e respostas automáticas. Ele não pergunta se está certo ou errado. Ele apenas reage. E essa reação pode sair completamente do controle. Imagine o seu corpo como uma cidade gigantesca, altamente organizada, onde cada célula tem uma função específica. Algumas produzem energia, outras transportam oxigênio, outras constroem tecidos, outras eliminam resíduos. No meio dessa cidade existe uma força de segurança poderosa, sempre em patrulha. Essa força não dorme, não descansa e não hesita. Qualquer coisa que pareça fora do padrão é tratada como uma ameaça potencial. Na maioria das vezes, isso funciona perfeitamente. Um vírus entra, é identificado, neutralizado e eliminado. Você talvez nem perceba que esteve em perigo. Mas, em certos cenários, o sistema comete um erro fatal. Ele passa a enxergar o próprio corpo como inimigo. Quando isso acontece, as células de defesa começam a atacar células saudáveis. Não por maldade, não por falha mecânica simples, mas porque os sinais químicos enviados dentro do corpo se tornam confusos. Mensagens que deveriam dizer proteja passam a dizer ataque. E como esse sistema foi projetado para ser agressivo, rápido e eficiente, o dano acontece muito mais rápido do que a capacidade do corpo de reparar. No início, o ataque é localizado. Algumas células são destruídas. Tecidos sofrem pequenas inflamações. O corpo tenta compensar. Outras células entram em ação para consertar o estrago. Mas o problema não desaparece, porque a origem dele não está fora. Está dentro da lógica de funcionamento do próprio sistema. À medida que o tempo passa, o ataque se intensifica. Mais células de defesa são recrutadas. Elas liberam substâncias inflamatórias, enzimas destrutivas e sinais químicos que chamam ainda mais reforços. O que deveria ser uma operação cirúrgica se transforma em uma batalha caótica. O campo de batalha é o seu próprio corpo. Esse processo pode afetar praticamente qualquer parte de você. Articulações começam a doer porque o tecido ao redor está sendo constantemente atacado. A pele reage como se estivesse sob ameaça permanente. Órgãos internos entram em estado de inflamação crônica. O cérebro, que depende de equilíbrio químico extremo, começa a falhar em funções básicas como memória, foco e regulação emocional. E o mais assustador é que, muitas vezes, tudo isso acontece sem um único invasor real presente. Não há vírus, não há bactéria, não há parasita. Há apenas um sistema poderoso demais, reagindo de forma errada. Existe um ponto crítico nesse processo. Um momento em que a resposta do corpo deixa de ser apenas um erro e se transforma em um ciclo. Quanto mais dano ocorre, mais sinais de perigo são liberados. Quanto mais sinais, mais intensa se torna a resposta imunológica. É um efeito dominó biológico. E quando ele começa, é difícil de parar. Em situações extremas, o próprio mecanismo que deveria salvar sua vida passa a colocar essa vida em risco. Inflamações se espalham pelo corpo inteiro. Órgãos vitais começam a falhar. O sistema entra em um estado de alerta permanente, como se estivesse lutando uma guerra sem fim. E guerras longas sempre cobram um preço alto. O mais irônico é que esse inimigo invisível não é raro. Ele não é um defeito genético isolado, nem um azar extremo. Ele faz parte das possibilidades normais do funcionamento humano. Quanto mais complexo é um sistema, maior é o risco de que algo saia do controle. E o sistema imunológico é um dos sistemas mais complexos que existem. Durante a maior parte da história humana, esse tipo de problema era menos comum.
O ambiente era mais hostil, as ameaças externas eram constantes, e o sistema imunológico estava quase sempre ocupado combatendo inimigos reais. Hoje, em muitos lugares do mundo, o cenário mudou. Vivemos em ambientes mais limpos, mais controlados, com menos desafios imediatos, e sistemas projetados para o caos nem sempre lidam bem com o excesso de ordem. Isso cria um paradoxo estranho. Quanto mais protegidos estamos de ameaças externas, maior pode ser o risco de o sistema começar a reagir contra o próprio corpo. Não porque ele é defeituoso, mas porque foi moldado por milhões de anos de evolução para um mundo muito diferente do atual. Quando o corpo entra nesse estado de confusão interna, os sinais não são sempre claros. Não existe um alarme único. Cada pessoa sente de uma forma diferente. Para alguns, é dor constante. Para outros, é fadiga extrema. Para outros ainda, é uma sensação difusa de que algo está errado, mesmo quando exames básicos não mostram nada de anormal. E isso torna tudo ainda mais perigoso, porque o inimigo não é visível, não é simples e não pode ser eliminado com uma única ação. Não existe um botão de desligar. Existe apenas a necessidade de compreender, regular e, em muitos casos, aprender a conviver. O ponto mais delicado dessa história é que o sistema imunológico não pode simplesmente ser desligado. Ele é essencial para a vida. Reduzir demais sua atividade abre espaço para infecções reais, graves e potencialmente fatais. A questão nunca é eliminar a defesa, mas restaurar o equilíbrio. E equilíbrio é algo extremamente difícil de alcançar quando se trata de bilhões de células tomando decisões microscópicas a cada segundo. Em casos mais severos, quando o corpo entra em um estado de resposta exagerada e descontrolada, os danos podem ser rápidos e devastadores. Tecidos inteiros podem ser comprometidos. Funções básicas entram em colapso. O corpo, que deveria ser o lugar mais seguro que você conhece, se transforma em um ambiente hostil. Mas existe um detalhe crucial que muda completamente essa história. O sistema imunológico não funciona isolado. Ele responde a sinais do ambiente, do metabolismo, do sono, do estresse, da alimentação, das emoções. Pequenas mudanças externas podem amplificar ou suavizar reações internas. Isso significa que, apesar de não termos controle total, não somos completamente impotentes. O problema é que muitas dessas influências são silenciosas. Estresse crônico, por exemplo, não parece uma ameaça imediata, mas ele altera profundamente a forma como o corpo regula a inflamação. Privação de sono não dói no início, mas afeta diretamente a comunicação entre células de defesa. Alimentação desequilibrada não causa colapso instantâneo, mas muda lentamente o terreno onde essas batalhas internas acontecem. O inimigo invisível não surge do nada. Ele é construído aos poucos, por desequilíbrios acumulados, por sinais confusos, por respostas exageradas que nunca são totalmente desligadas. E quando finalmente se manifesta de forma clara, o sistema já está preso em um ciclo difícil de romper. A grande questão não é apenas o que está atacando o corpo, mas por que o corpo acredita que precisa atacar. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Em vez de enxergar o sistema imunológico como algo simplesmente defeituoso, é mais preciso vê-lo como um sistema sobrecarregado, confuso e constantemente estimulado a reagir. Entender isso muda tudo. Muda a forma como encaramos saúde, prevenção e até mesmo o conceito de força do corpo. Um sistema forte demais, sem regulação, pode ser tão perigoso quanto um sistema fraco. Sobrevivência não depende apenas de potência, mas de controle. No fim das contas, o maior risco não é um vírus desconhecido, uma bactéria resistente ou uma ameaça externa inesperada. O maior risco é perder o equilíbrio interno sem perceber. É deixar que um sistema criado para proteger se transforme, lentamente, em um agressor silencioso. E agora vem a parte mais importante. Se esse inimigo pode ser criado pelo próprio corpo, então a forma como vivemos, reagimos e cuidamos, pequenas decisões diárias podem influenciar batalhas microscópicas que determinam como você vai se sentir daqui a meses ou anos. Talvez a pergunta mais desconfortável não seja o que está me atacando, mas o que está fazendo meu corpo acreditar que precisa atacar. Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita, e é exatamente por isso que essa conversa não termina aqui. Se esse tema fez você repensar a forma como enxerga o próprio corpo, escreva nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Se você quer continuar entendendo como o corpo funciona por trás do que sentimos no dia a dia, se inscreva no canal. E se esse vídeo te fez olhar para a sua saúde de um jeito diferente, deixe o like. Ele ajuda mais pessoas a enxergarem que, às vezes, o maior perigo não vem de fora, mas de dentro.